Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre mistificações, fraudes, falsos cristos e falsos profetas. Parece contraditório falar sobre isso quando o momento pede consolo e amparo, mas é justamente por isso que precisamos alertar. São nos momentos de maiores provas e sofrimentos que muitas vezes pessoas que deveriam estar protegendo e conduzindo de forma segura os mais frágeis utilizam de forma equivocada alguns dos dons recebidos. São nos momentos de incertezas e calamidades coletivas ou provas individuais que muitas vezes nos deixamos abater e saímos desesperados em busca de uma receita milagrosa que cure instantaneamente e que nos livre do problema como num passe de mágicas. Fragilizados, esquecemos da lição, fé raciocinada, e aceitamos muitas vezes instruções absurdas de como conduzir as nossas vidas. Todos nós, sem exceção, trazemos dentro de nós marcas do pretérito, opressores, oprimidos, algozes, vítimas, e nas crises sociais e físicas eclodem com intensidade as crises morais. Por isso, muitas vezes, dizemos que não reconhecemos a pessoa em determinada atitude, ou muitas vezes não nos reconhecemos em certas circunstâncias. Pessoas aparentemente calmas sucumbem à agressão e ao desespero. E muitas vezes pessoas aparentemente fortes e decididas desabam diante das provas pelas quais estão passando. Quantas vezes perdemos a nossa fé, mudamos de casas espíritas ou até de religião, porque nos decepcionamos com as pessoas ou porque nunca encontramos aquilo que buscamos incessantemente, porque esquecemos que certas coisas não estão nos locais, mas sim dentro de nós. Foi Jesus que nos alertou sobre os falsos cristos e falsos profetas, asseverando que eles fariam grandes prodígios e muitos escolhidos se deixariam seduzir pelas falsas promessas. A doutrina nos esclarece, tira o véu das ilusões e nos convida à fé raciocinada que passe pelo crivo da razão, do bom senso. Por que ainda aceitamos sermos ludibriados? Por que permitimos que o outro nos diminua, ofenda e humilhe? Por que aceitamos que nos digam quem somos e como nós devemos agir? Por que nós fechamos os olhos e permitimos que cegos conduzam cegos, como asseverou o Mestre Jesus, se ambos cairão no abismo? Não podemos mais alegar ignorância e inocência. Os espíritos superiores, em resposta a Kardec, nos diz que o melhor guia e modelo é o Cristo. Então, por que ainda insistimos em buscar outros modelos e modismos, que muitas vezes abusam da nossa fé pueril? Esperamos encontrar o Cristo nas ilusões, nas falsas obras. Muitas coisas ainda são feitas em nome de Deus e de Jesus, como outrora, muitas inquisições. Não bastam aparências, é preciso ver a essência. Talvez por isso somos facilmente enganados. Infelizmente, ainda olhamos para o outro e temos a péssima mania de avaliar e julgar pelas aparências. Precisamos verificar, antes de mais nada, os frutos que a árvore produz. A fé não pode ser comprada, o trabalho com o Cristo não pode ser cobrado, e nós insistimos em comercializar os dons ou talentos que nos foram emprestados para o trabalho na seara do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste, ele nos ensinou. Quantas e quantas vezes nós vemos o erro de um palestrante ao proferir muito mais a sua opinião pessoal do que as palavras do Evangelho e nos calamos. Quantas vezes percebemos a mistificação de um médium, de um companheiro, ou a conduta equivocada de um dirigente ou presidente de uma casa espírita ou um grupo religioso e preferimos não nos meter, deixando que o equívoco se perpetue.
práticas esdrúxulas que não condizem com os ensinos de Kardec ou do Cristo, e nós nos isentamos da responsabilidade de abrir olhos. Quando vemos na mídia o exemplo de médiuns, de padres ou pastores falindo em suas missões, percebemos claramente que não falharam sozinhos, que inúmeras pessoas foram coniventes ou se calaram diante de uma fraude, um abuso ou uma prática anticristã. Somos corresponsáveis quando vemos o erro e não alertamos. O nosso guia, mais uma vez, nos traz uma importante lição: vigiai e orai. Ele traz diretrizes para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida material. Instrui a nossa vida na matéria, a nossa vida na sociedade, nos grupos espíritas e religiosos, nas relações afetivas. Diz ele: sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, pois eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ninguém nos engana se não permitirmos. Temos um conto sobre as meias-verdades que diz assim, que o demônio colocou num saco várias mentiras e meias-verdades e saiu com seu aprendiz andando pela terra, procurando aqui pessoas que pudessem enganar, e chegando num grupo religioso com centenas de pessoas, o demônio pede para que o aprendiz ande no meio desses religiosos para descobrir qual era a fragilidade desse grupo e onde poderia atacar. O aprendiz, depois de andar algum tempo no meio daqueles religiosos, daqueles cristãos, volta até o demônio e diz assim: será difícil enganá-los, porque eles têm fé, eles têm instrução, conhecimento. E aí o demônio abre o saco, diz assim: vamos implantar ali algo que possa destruir esse grupo. E o aprendiz diz: vamos colocar uma mentira? O demônio responde: não. Nesses grupos, a mentira é facilmente descoberta, mas as meias-verdades, essas sim, perpetuam. E foi o que eles fizeram. Colocaram ali no meio daqueles religiosos as meias-verdades. Em pouco tempo, havia uma grande divisão naquele grupo de pessoas, naquele grupo de cristãos. Por vezes, preferimos os falsos profetas, porque com eles somos massageados nos nossos egos. Preferimos os falsos elogios do que a crítica verdadeira. Outras vezes desejamos a mentira que consola momentaneamente do que a verdade que esclarece e liberta. Preferimos as receitas milagrosas do que o remédio amargo. Lembremos que somos corresponsáveis em tudo. Não nos calemos diante das injustiças, da mentira, dos abusos. Podemos e devemos questionar e também duvidar. Estamos na era das consciências despertas. Façamos uso desse instrumento que Deus nos concedeu. Uma semana de paz a todos.